Mestre Jesus, uma nova semana se inicia e agora é o momento de dedicarmos nosso pensamento a acompanhar o pensamento de Jesus, procurando entender suas escolhas, suas falas e principalmente o que ele tinha dentro de si, de que sentimentos, de construções já adquiridas. Que nós nos espelhemos nesse nosso mestre, nesse nosso guia, para buscarmos alternativas diferentes das que escolhemos no dia a dia e que nos façam dar passos mais largos para atingirmos a construção do reino de Deus, para conseguirmos entender o que é o servir, o que é a porta estreita e o que é esforço para conseguir fazer tudo isso. Muito obrigado, Pai, por todas essas oportunidades que você deixa para nós. Que assim seja. Do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, emprego da fortuna, o item 13. Sendo o homem o depositário, o gerente dos bens que Deus entrega em suas mãos, será cobrado severamente sobre o emprego que tiver feito deles em virtude de seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em usá-los apenas para satisfação pessoal. Por outro lado, bom é o emprego sempre que resulta num bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício a que se impõe. A beneficência é apenas um modo de aplicação da fortuna. Alivia a miséria atual, apazigua a fome, preserva do frio e dá um asilo àquele que não o tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Está sobretudo nisso a missão das grandes fortunas, no fato de tornarem possível a execução de todo tipo de trabalhos. E mesmo que pudessem tirar disso um proveito legítimo, o bem que fizeram não seria menor, pois o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre satisfeito em poder dizer que ganhou o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada numa mão deve ser como uma fonte de água viva, que derrama em torno de si a fecundidade e o bem-estar. Ó vós, ricos, se empregardes segundo os desígnios do Senhor, vosso coração será o primeiro a matar a sede nessa fonte benfazeja. Tereis nesta vida os inefáveis gozos da alma, em lugar dos gozos materiais do egoísta, que deixam um vazio no coração. Vosso nome será bendito na terra, e quando deixardes o soberano Senhor, vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servidor, venha alegrar-te com o teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que escondeu na terra o dinheiro que lhe fora confiado não é a imagem dos avarentos, nas mãos dos quais a fortuna é improdutiva? No entanto, se Jesus fala principalmente de esmolas, é que naquele tempo e no país onde vivia não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias criariam mais tarde, e nos quais a fortuna pode ser empregada de maneira útil para o bem em geral. A todos aqueles que podem dar pouco ou muito, eu direi: dá esmola quando isso for necessário, tanto quanto possível, convertei-a em salário, para que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fenelon, Argel, 1860. Os pensamentos, os reflexos desses outros irmãos, para a gente poder entender melhor o Evangelho, são uma coisa fantástica mesmo. É uma riqueza, se a gente for olhar sobre o assunto que a gente está conversando, o quanto isso torna rica a nossa caminhada, porque se a gente abre os ouvidos para isso, a gente desfruta
da vivência de outras criaturas, do exemplo, da bondade, de tantas coisas boas que podem fazer o bem para nós. E eu achei um ponto aqui interessante para destacar hoje, para a gente iniciar as nossas reflexões dessa noite, que é quando o Espírito ele fala assim, que é um dever igualmente imperioso, né, além de fazer todo o auxílio, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. É algo que demanda uma visão muito ampla de nós. Prevenir a miséria é uma criatura que está totalmente ligada ao que Deus espera de nós. Porque muitas vezes a gente quer auxiliar os outros, mas a gente não tem ainda esse movimento, que é o movimento da prevenção, né? Onde a gente sabe que ali pode estar estabelecendo-se uma dificuldade e a gente vai ali e faz uma prevenção. Me chamou bastante atenção, porque às vezes a gente fala que é inteligente, que é sagaz, que sabe, né, usar bem aquilo que a gente já tem, mesmo que seja pouco, mas foi algo realmente que me chamou a atenção, porque a gente fazer esse tipo de prevenção é algo que muitas vezes escapa das nossas mãos, né? Porque a gente fazer um movimento que antever algo demanda que a nossa mente esteja num processo de altivez que na maioria das vezes a gente olha para o dia a dia e vê que não está, né? Quando a gente está no trânsito e se deixa levar por um estímulo qualquer ali no trânsito e age de forma incorreta, mostra como a gente não é uma criatura ativa e muito menos previdente. Às vezes a gente consegue evitar um acidente, mas a gente muitas vezes não prevê essas possibilidades no nosso entorno. E a gente acaba sucumbindo a uma coisa simples, tá? Onde essas coisas simples que acontecem no trânsito ou em outras situações, elas nos desequilibram, elas mexem com a nossa mente, elas fazem com que a gente, olhando para aquilo que a gente está vivenciando, a gente se entregue, né? Muitas vezes até sem reação nenhuma. E eu vejo que esse exemplo que ele trouxe aqui para nós é um exemplo comparativo extremamente útil, né? Porque ele coloca que a beneficência ela é apenas um modo de aplicação. Então, às vezes a gente olha para a beneficência e a gente quer trilhar, obviamente, esse caminho, né? Mas aqui ele coloca de uma forma para a gente poder refletir sobre a beneficência que muitas vezes escapa para nós essa amplitude, né? E falando agora, conversando um pouco, eu estou lembrando aquele trecho do Evangelho onde aquela senhora vai socorrer a família, mas além de socorrer a família, ela vai até o hospital para auxiliar o pai que está no hospital, né? Para levar notícias da família e também o auxiliar. E a gente vê que, apesar de a gente estar falando sobre coisas materiais aqui, né, nesse dado momento, mas quando a gente previne a miséria mental, também é um grande avanço, porque às vezes a gente não consegue enxergar a dor do outro à distância. Um pai de família, quando ele está no hospital ou quando ele não pode auxiliar a família, ele está numa situação complicada, né? Ele está numa situação de miséria, né? Onde ele necessita, às vezes, de um pouco de consolo. É algo que pode ser dado para ele para tirar ele daquela situação. Então,
esse trabalho que ele traz aqui para a gente refletir de prevenção é algo que cada um de nós deve pensar quando a gente, por exemplo, oferta uma oportunidade de trabalho. E às vezes a gente tem condição de fazer isso e não o quer fazer. A gente, com isso, está prevenindo muitas vezes a miséria, prevenindo algo que ele coloca aqui no final, né? De converter ela em salário. Porque você poupa a criatura de uma situação vexatória, poupa a criatura de uma situação onde ele tem que se humilhar, e às vezes esse recurso está disponível para nós no âmbito daquilo que a gente possui, no âmbito daquilo que a gente tem condições até materiais para poder fazer, mas que muitas vezes a gente se deixa levar por outros interesses e acaba não querendo realizar, né? Então a gente olha para a nossa vida como espírito e vê que ela é repleta de oportunidades para que a gente se transforme, para que a gente desenvolva o nosso livre-arbítrio. Ele começa falando sobre livre-arbítrio e é interessante que Deus, quando Ele coloca algo nas nossas mãos, Ele entrega para a gente fazer o uso que a gente bem entender daquilo que está sendo entregue para nós. É um desenvolvimento de livre-arbítrio. Muitas pessoas interpretam livre-arbítrio como liberdade para fazer qualquer coisa. E livre-arbítrio não é isso. Ter livre-arbítrio não significa que a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente é livre para fazer o que a gente quiser, mas a gente sofre as consequências de tudo aquilo que a gente fizer. Então, se a gente faz algo que contraria as leis de Deus, realmente a gente foi livre para fazer aquilo. Só que a gente vai ter o ônus referente a isso. Então, nós que estamos caminhando nesse desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, precisamos balizar o emprego que a gente faz de tudo aquilo que Deus está pondo nas nossas mãos, se está de acordo com os princípios divinos. Se a gente age, já de acordo com aquilo que Deus espera. Então, às vezes, a gente tem muitos recursos materiais, mas a gente usa esses recursos materiais simplesmente para a satisfação das nossas paixões, dos nossos desejos, onde a gente não valoriza aquilo que a gente possui. E aí a gente, de repente, passa por uma situação onde a gente deixa de possuir aquilo. E a gente precisa pensar se não fomos nós que semeamos essa necessidade, se não foi a nossa atitude equivocada que levou cada um de nós a esse movimento incorreto, que é o movimento de fazer o uso da liberdade sem responsabilidade. E ser depositário de algo, quando a gente está nas mãos dos homens, a gente percebe que quando a gente é infiel, a gente sofre consequências. A bondade de Deus, obviamente, não vai fazer as mesmas consequências que os homens fazem e trazem para nós, mas vai trazer consequências, e de acordo com a lei divina, a gente vai ter que se reajustar. Então, aprender a fazer um bom emprego daquilo que Deus coloca nas nossas mãos é um desenvolvimento que a gente deveria ter sempre como objetivo, olhando para tudo isso que Deus está pondo para nós, se eu estou fazendo o uso correto ou não. Então, se Deus me concedeu saúde, porque o corpo físico é um bem que Deus colocou nas nossas mãos. O que eu tenho feito com o meu corpo físico, o que eu tenho feito com a minha saúde? Se eu tenho condições de bens materiais vastos
isso está sendo um motivo de produção, um motivo de progresso, ou eu uso isso para oprimir, eu uso isso para escravizar? O que eu faço com aquilo que Deus depositou para mim do momento do meu nascimento até os dias atuais? É uma pergunta que a gente precisa realizar na nossa intimidade. O que a gente tem feito? Às vezes a gente tem a oportunidade de ter um carro do ano, um modelo, repleto de recursos, e eu vou para a estrada e desrespeito limites de velocidade, desrespeito veículos às vezes que são menores que o meu, ajo com desrespeito. Será que eu estou sendo um depositário fiel daquilo que Deus colocou para mim? Se eu tenho condição de comprar, por exemplo, um computador, que nem esse está aqui na minha frente, que a gente está utilizando para conversar no dia de hoje. Aí eu uso esse computador, levanto daqui, jogo ele no chão. Simplesmente tenho dinheiro para comprar outro, vou comprar outro. Um telefone, qualquer coisa que seja. Será que a gente está sendo depositário fiel? Porque tudo pertence a Deus. A hora que a criatura perceber que tudo pertence a Deus, ela vai passar a respeitar tudo aquilo que está no entorno dela. Dos animais a outras criaturas, de princípio inteligente até os próprios bens materiais de um modo geral que não possuem inteligência. Respeitar tudo é um aprendizado enorme para nós. Porque muitas vezes a gente fala, olha para o mundo e vê como as pessoas estão desrespeitosas. Mas o desrespeito ele não nasce só em um caminho. O desrespeito ele está presente em tudo na vida daquela criatura. E às vezes a gente não tem essa percepção porque a gente está cego por aquilo que a gente possui. Às vezes a gente possui tantos recursos que desrespeitar começa a entrar num âmbito de recorrência na nossa mente. Então, navegar nas oportunidades que Deus está colocando para todos nós, que nós tivemos no dia de hoje, que nós vamos ter no dia de amanhã, e observar se eu, como criatura, estou verdadeiramente sendo uma criatura que é esse depositário fiel que Deus espera que nós sejamos, mas que muitas vezes nós acabamos não sendo porque a gente deixa as paixões e os desejos dominarem a nossa ação, a nossa mente.